Então, hoje à noite, quero falar com você sobre os vilões da história. Antes, vamos entender aqui algumas coisas sobre super-heróis, certo? Primeira coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente vê alguns filmes de super-heróis, a primeira coisa que a gente percebe é quando aquele super-herói descobre o poder dele. Claro, eu botei aqui a imagem do Shazam, apesar de achar horrível o filme. Que filme ruim, cara. Mas ok, alguém deve ter gostado. E é Marvel, né, cara? Né? A DC, por isso então. Né? E, cara, é muito interessante que o Shazam, quando ele descobre o poder dele, é muito interessante porque ele é um guri. Ele é uma criança. E quando ele se transforma, ele vira um adulto, todo forte e tal. E só que ele é uma criança. Né? E é interessante também quando tem o Homem-Aranha, o segundo, não lembro o nome do ator, que eu acho muito legal quando ele descobre os poderes dele, que ele vai para um lugar abandonado e fica pulando de skate, se divertindo com os poderes dele. Então é muito interessante quando você percebe esse momento inicial do super-herói, que ele começa a perceber que ele tem poderes. Né? E no meio disso, vem uma frase icônica, né, do Tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso é uma coisa que fica muito nítida em todo super-herói. Porque ele pode fazer coisas que ninguém pode fazer. E isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Não é? Então, a gente vê agora como alguns super-heróis começam a construir uma identidade. Né? Não sei se vocês lembram, não lembro se é o Homem de Ferro 1 ou 2 essa cena, acho que é 2, né? 2, né? Que o Tony Stark tá bem loucão, tá bem revoltado com a vida, faz uma festa com a armadura dele, bebe até não querer mais e depois vai lá pra privada vomitar. Então, a gente vê também, para quem gosta de super-heróis, né? Eu fiquei lá, eu olhei as 10 temporadas do Smallville. Que horrível aquele troço, né? E é interessante o Smallville porque tu passa por todas as fases da vida do Clark, até a parte da adolescência, aquela temporada que pega ali a quarta, a sexta temporada, é horrível, sabe? Aquela fase dele assim. Tem uma parte que ele se revolta com o mundo, ele vai para a cidade, ele sai da fazenda, vai para a cidade, e ele começa a se vestir todo de preto e começa a assaltar banco e assaltar lugares. Você poderia contratar o Clark, ele tinha um nome ali nessa parte da vida dele, você podia contratar ele e ele fazia um serviço para você. Né? Olha só, o Superman, cara. Mas tu vê que o super-herói, ele vai ter esse poder e, como o Tony Stark ou o Clark ou alguns outros, começam a usar esse poder para ter vantagens. Entende? É o poder dele. É a vantagem. Ele quer fazer algo que dê vantagem para ele. Não é? E nisso temos algumas consequências. Esse aqui é o Forge. Quem conhece o Forge? Ele é um X-Men. Ninguém conhece? Ó, temos uma nerd no nosso meio. Né? Você conhece o Forge, é nerd. Né? O Forge, ele tem um poder psíquico com tecnologia. Ele consegue montar qualquer tipo de tecnologia. Certo? E ele se descobre com esse poder, ele é um mutante, certo? Ele se descobre com esse poder, e no meio disso, o governo americano pega ele para construir armas e para espionar armas dos inimigos. Até que em um momento, ele usando os poderes
para ganhar dinheiro, usando os poderes dele para construir coisas para ele. Até que um momento, uma das armas dele quase mata a tempestade, que é um dos amores da vida dele. E quando isso acontece, puf, ele cai em si e ele percebe, cara, eu tô caminhando errado. Aí ele vai lá, procura o professor Xavier e se oferece para se tornar um X-Men. Então aí ele vira um X-Men, certo? Se converte, né? Esse aqui é o momento que o Clark está voltando justamente depois desse período que ele está em vida rebelde, certo? Vida louca. E ele vai para a Fortaleza da Solidão e o pai dele, todo mundo conhece a Fortaleza da Solidão, né? A Fortaleza da Solidão, para o Superman, é o momento onde ele entende a identidade dele. Ele entende de onde ele vem, ele entende o que ele tem que fazer. O papel dele, ele vai descobrir sempre, né, as soluções na Fortaleza da Solidão. E nesse momento, eu acho muito interessante porque o Clark, ele começa a enxergar diferente a vida. Ele começa a ter uma postura muito diferente em relação às pessoas. Há nele uma decepção em relação a ele, aos poderes deles e à humanidade. Dele e à humanidade. E ele agora, depois de alguns momentos que ele passa na Fortaleza da Solidão, com as memórias da família dele, do pai dele falando com ele, ele começa a entender algumas coisas e agora ele muda. Ele muda, o jeito dele muda. Ok? Só que, mesmo mudando, pensa assim, descobri meus poderes, usei de forma inconsequente. Boa parte dos super-heróis é assim. Se você for perceber, boa parte dos super-heróis, eles constroem os vilões deles nesse momento inconsequente. Tem um inimigo do Homem-Aranha, não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que ele é fã do Homem-Aranha. Bem nessa fase que ele está descobrindo os poderes dele. Aí ele chega como fã e o Homem-Aranha ignora o cara. E ele vai de novo. Nos quadrinhos ele vai várias vezes, ele procura o Homem-Aranha várias vezes, como fã. E o Homem-Aranha ignora o cara. E esse cara vira um dos maiores vilões do Homem-Aranha. O interessante do vilão é que o vilão, o herói, ele está combatendo o que está errado, ele está construindo as coisas. Já o vilão, ele está na contramão. O vilão está destruindo. E num ambiente onde existe o herói, existe o vilão. E existe o vilão, existe o herói. É sempre assim, em qualquer franquia, né? O conceito é esse. E boa parte dos vilões surge nesses primeiros momentos que o herói descobre que ele tem poder. Aí, mesmo que ele consiga descobrir mais sobre a identidade dele, ele tem que lidar com as consequências do que ele fez até então. Não sei se vocês já viram na Netflix, tem aquele Umbrella Academy, muito bom também, né? Então, por exemplo, eu não lembro, são 80 e poucas crianças, né, que nascem no mesmo dia e ninguém sabe o porquê. Tipo, tá uma mulher caminhando, ela tá grávida e nasce 80 e poucas crianças no mesmo dia. E tem um dono de uma mansão que ele adota 7, se eu não me engano, 7 crianças, né? 7 crianças. E as crianças vão descobrindo o poder delas. Só que tem uma que ele fala durante todo o tempo que ela não tem poder algum.
Só que ele descobre, depois do André Carruagem, eu vou dar spoiler, tá para os ouvidos, né? Que ela tinha poder, mas que ela foi enganada pelo pai adotivo. E ela sempre se acha deslocada, porque os 6 irmãos saíam para as missões, recebiam o aplauso, eram bem vistos pela comunidade, só que ela não podia ir, porque ela não tinha poder. E quando adulta, ela descobre que ela era a mais poderosa de todos os que tinham nascido. Só que assim, ó, glória a Deus. Só que assim, ó, ela enlouquece. Ela enlouquece. E ela, na descoberta dos poderes dela, causa o apocalipse. E eles agora começam a viajar no tempo para tentar evitar o apocalipse, só que ela sempre causa o apocalipse. E ela se percebe que ela tem que resolver isso. Ela já descobriu a identidade dela, só que agora ela tem que lidar com essa situação que ela está causando. E que vem um ponto muito interessante, que é a renúncia. Eles descobrem uma pedra, e tanto a Diana quanto a mulher leopardo tocam na pedra e fazem um pedido. E elas ganham aquilo que elas pediram. Só que, para ganhar o que elas pediram, elas têm que dar alguma coisa que é o que elas mais amam. No caso da mulher leopardo, ela era uma mulher toda sem jeito, que tentava ser bem feminina, bem, né? Aí ela andava um salto alto, ela não sabia andar de salto alto, ela tropeçava, caía, ninguém notava ela. Ela era alguém muito inteligente, ela era uma doutora, Onemikowari, e ela era toda sem jeito. E quando ela toca na pedra, ela fala assim, ó, sem saber, né? Ela fala, eu quero ser que nem a Diana, que é a única pessoa que vira amiga dela. E a Diana deseja que o namorado dela volte à vida. Entendeu? E acontece que o namorado dela encarna num cara. E a outra começa a ser que nem a Diana. E nisso tem o outro lá, que é o super vilão, né? Primeiramente é o grande vilão, depois ele vira secundário. Que ele quer ser poderoso. Só que a pedra cobra deles aquilo que eles mais amam. No caso da Diana, a Diana começa a perder os poderes. Já a mulher leopardo, ela começa a ficar muito bonita. Os caras começam a convidá-la para sair. Os caras não notavam ela, começam a notar ela agora. É muito interessante o filme. Só que ela era muito simpática. E ela gostava de ser simpática. E ela começa a perder isso. E começa a virar uma mulher bonita, extremamente atraente, mas azeda. Ruim. Então, o que acontece? Por mais que a Diana chega um momento que ela se obriga a renunciar o namorado, ela ainda tem que enfrentar a consequência. E ela tenta agora resgatar a mulher leopardo, que era uma grande amiga dela, certo? Só que agora está sucumbindo, até o ponto que ela vira a vilã. E agora a Diana tem que lutar contra ela. Abre a Bíblia em Gênesis 2:5. Vamos entender e vamos perceber como esse herói do reino é muito parecido com esses heróis que a gente conhece. E eu acho muito interessante conseguir fazer esse cruzamento, porque a gente percebe que Paulo fala em Romanos 1 que tudo que existe mostra Deus e seu caráter. Eu acho que é até um filme de super-heróis. Primeira coisa é que Deus, ele é o Deus criador dos céus e da terra, de tudo que há nele. Certo? Mas algo que eu acho interessante, que para ser um criador,
ele precisa criar coisas. E todo mundo que cria coisas pensando em soluções. Então, logo concluímos que para algo ser criado precisa existir um problema primeiro. Não é? Eu vou criar um púlpito pensando numa necessidade que eu tenho. Então eu venho e crio o púlpito. Não é? Vou criar uma camiseta, eu tenho uma necessidade, então eu vou lá e crio a camiseta. Gênesis 2:5 diz assim: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O homem, ele foi criado com o propósito de cuidar da terra, de lavrar a terra. Você existe com o propósito de cuidar do planeta Terra. Entendeu? Então, esta é a necessidade primária. Alguém que cuide da terra. E agora, Deus vai lá e faz o homem. Tanto é que mais adiante, o texto diz que justamente isso, Deus faz um jardim no lado leste do Éden, e ali coloca o homem para lavrar a terra. Lavrar e guardar. Em algumas traduções diz cultivar e proteger. Entenderam? A primeira coisa que o homem recebe de Deus é a presença dele. Ele vai lá e faz o boneco de barro, sopra nas narinas dele o fôlego de vida e o homem é feito alma vivente. A segunda coisa que o homem recebe de Deus é um território. A terceira coisa que o homem recebe de Deus é uma missão: lavrar, cultivar a terra. E o que eu acho interessante é que agora todo ser humano que é criado, ele já é criado e dentro dele é inserido o motivo da existência dele. Jeremias 1:5. Acho que a Isa leu esse texto, ou o pastor Levi, não me recordo bem, mas alguém leu esse texto. Jeremias 1:5 fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E essa grande briga da ciência, né? Quando que começa a vida? Aqui nós temos uma referência. Certo? E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui Deus está falando para Jeremias o momento aonde ele recebe o propósito existencial dele. Ou seja, espermatozoide, óvulo. Certo? Deus já conhecia. Agora está começando a se formar. Nesse momento, antes de sair do ventre, Andressa, né? Já hoje, Cecília, né? A Cecília já tem um propósito. E isso é tão interessante que Paulo, em Gálatas 1:15, ele reforça isso para nós. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ou seja, nosso primeiro chamado é um chamado à existência. Entendeu? Penso, logo existo. É muito antes disso. É muito antes disso. Entendeu? Primeiro chamado é a existência.
E nós somos chamados à existência por causa de algo que nós, e somente você, tem que resolver. Isso é intransferível. Entendeu? Eu acho muito interessante porque às vezes eu vou sair na rua para evangelizar e é muito engraçado porque eu vou sair na rua e sempre eu pego ou um ateu ou um agnóstico. Eu sempre pego esses caras. Aí eu lembro de uma vez que eu tava cumprindo um mês de evangelismo, uma pessoa por dia. Aí eu tava assim, cansado do trabalho. Aí olha só o que eu fiz. Eu peguei, cara, não tô afim de filosofar hoje, sabe? Sabe aquele dia não estava muito afim de pensar, quer cumprir o teu negócio e ir para casa? Aí, olha só. Aí eu olhei assim, 2 caras estavam cuidando do carro. É nesses. Vou neles. Vai ser mais tranquilo. Cheguei. Como o ser humano é bobo, né, cara? Cheguei assim, e aí, cara, beleza? Já ouviu falar de Jesus? Velho, eu sou ateu. Ok. Por que você é ateu? Cara, é incrível, cara, assim. E eu acho muito interessante isso, porque tem uma pessoa cruzando a rua. Se eu for até ela, eu vou apresentar o evangelho de uma forma. Se o João Daniel for, é uma outra forma. É incrível você pensar isso, que Deus marca encontros. Eu lembro que eu estava em BH, bem na época lá que teve problema lá em Brumadinho. Então, no dia seguinte, nós fomos, a gente foi evangelizar, alguns grupos foram evangelizar e outros foram para o hospital, né, orar com as pessoas. E daí eu lembro que eu cheguei e, na verdade, eu fui no trem e tinha um grupo ali, aí chegou eu e o Júnior. E o Júnior é interessante porque o Júnior ele chega assim para evangelizar e não interessa quantas pessoas tem, ele consegue prender a atenção de todo mundo. Sabe? É incrível assim como ele faz. Eu não consigo. Aí eu cheguei com ele foi num grupo, tinha uns 10, ele prendeu a atenção dos 10. Né? Eu tinha um grupo de 5, eu perdi a atenção de 3. Né? Fui bem. Né? Aí, nisso, o pessoal, chegou o trem e a galera entrou no trem. E eu não tinha terminado o assunto, eu entrei no trem também. Para onde vai o trem? Não sei, depois eu resolvo isso. Entrei no trem, tava, né? Não tava tava em outro PG, né? Aí entrei no trem e eu acho que o meu PG ficou apavorado e entrou junto. Entrou junto, assim. Não vamos perder o Gustavo, né? Aí ficou o pessoal mais na frente, eu fui mais lá para trás. Nisso eu entrei no trem por causa de uma menina, né? E depois que eu falei com ela, tinha um cara, né? Eu falei com ela, fui mais para trás, sentei. Eu tava com uma camisa da MPC que fala: tudo muda quando você muda. E eu tava usando aquela camisa como tática. Eu chegava para a pessoa e falava assim, ó, e aí, o que tu acha dessa frase? Aí dali eu parti a conversa. E nisso entrou um cara, sentou do meu lado. Do meu lado sentou. E aí, tudo bom? E ele, tudo. O cara assim, só que daí eu sou um pouco insistente, né? Aquele que beira o importuno. Né? E o cara, olha o que tu acha da frase dessa camisa? Legal? E eu empolgado, querendo papo com o cara, né? E o cara nada. Aí pois é, cara, eu tô aqui em BH, sou lá do Rio Grande do Sul. Bom pra ti. E mano, tá difícil, né? Senhor, tá vendo esforçar aqui, eu pude ter desistido. Mas eu pensei, cara, vou tentar um pouco mais. Ou vou apanhar. Aí cara,
que horrível aconteceu aqui em Brumadinho com vocês, né? Mano do céu. Esse cara, ele olhou pra mim com um olhar assim, ó, tipo, vou te arrebentar. Sabe? Se fosse o Darth Vader. Cara, ele olhou pra mim assim. Tu não sabe o que nós estamos passando. E ficou me encarando assim, ó. E na hora, eu tinha a postura carnal e a postura espiritual. Confesso que a carnal bateu forte. Cala a boca. Cala essa boca. Ó, respeito, rapaz. Deu vontade de falar isso. Mas na hora que ele falou aquilo, cara, no olho dele, de início eu vi ódio, depois eu vi dor no olho dele. E eu, na hora, rapidamente eu entendi. E eu falei assim, ó, cara, sabe de qual cidade eu sou? E ele aqui, ó, bem, cara, o cara estava, não sei, não estava possesso, o cara estava bem alterado, assim. Eu sou de Santa Maria, cara. A cidade do incêndio da Boate Kiss. Eu perdi 9 amigos. No dia que eles estavam quebrando os braços das pessoas para encaixar no caixão, eu estava lá. Eu estava lá, cara, quando nós ouvimos no Farrezinho uma mãe desesperada gritando, porque foi ver o corpo de uma filha e estava os 4 filhos. Eu vi o bombeiro sair, o bombeiro que ficou em estado de choque saindo do Farrezinho porque atendeu um celular de uma das vítimas que havia morrido e estava a mãe do outro lado. Cara, eu sei o que vocês estão passando. E o cara, plum, despencou. E ali eu pude falar de Jesus para ele. Foi legal ver ele saindo do vagão. Feito, cara, feito, valeu. Era outra, entrou uma pessoa no vagão e essa pessoa ficou ali. Saiu outra pessoa do vagão. Tá entendendo? Deus marca encontros. Se você não avançar, Deus poderia ter mandado outro? Poderia. A abordagem teria sido totalmente outra. Concorda? Mas olha só, que coincidência. Eu falo em coincidência, coisa de ateu. E tem que ter muita fé para ser ateu. Eu não sou tão bom assim. Olha só. O que eu acho interessante, temos os Power Rangers, né? E nisso tinha, não sei se vocês olharam, que era um dos meus seriados dos Rangers preferidos, que era a Força SPD. Olharam? Legal, né? E o que eu acho interessante dos Rangers, mas aqui pego o Jack, que era o Ranger vermelho, que era um negro de dreads, né? O que eu acho interessante é que antes de entrar para a SPD, ele era um assaltante. E ele tinha muitas habilidades e um grande intelecto para assaltos. E nisso, quando ele é recrutado para a SPD, ele descobre a verdadeira identidade dele. E ele vira o líder dos Rangers. Porque a visão dele estratégica era excelente. Tu tinha até o azul. Sempre tem o azul, né? Invejoso. E o azul queria muito ser vermelho. Tanto que tem uma parte que o Jack sai e o azul assume a posição de Ranger vermelho na SPD e dá só o caos. Porque ele não tinha aquele perfil. E nisso o Jack volta, assume a posição de Ranger vermelho e tudo se resolve. Romanos 12. Abre aí, Romanos 12,
versículo 6. Põe para nós aí na tela, João. Romanos 12, versículo 6. Pode ser qualquer tradução. Olha só. Se você tá anotando, quero que você anote agora algumas coisas. Olha só. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, anota aí, profecia. Escreve aí, profecia. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Próximo. Se ministério, anota aí, ministério. Dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, anota aí, ensino. Esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, anota aí, exorta. Faça-o com dedicação. O que contribui, coloca aí, contribui. Contribuição. Com liberalidade. O que preside, coloca aí, liderança. Com diligência. Quem exerce misericórdia, coloca aí, misericórdia com alegria. Agora vamos lá para 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pode passar. Se alguém fala, coloca aí, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, coloca aí, servir, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E nisso, nós temos uma lista de 9 dons. 9 dons. Certo? 9 dons. Contaram aí? Tem 9? Tá? Vou ler eles com vocês. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia, fala e servidão. Confere? Tá? Essas duas listas de dons, eu chamo elas de dons naturais. Ok? O que eu acho interessante nos Rangers é que quando ele vira um Ranger, aquela habilidade dele natural se potencializa. Não é? Pode observar. Os Rangers, todos eles já têm uma habilidade. Eles são recrutados por causa da habilidade natural deles. E agora, quando eles se transformam, aquilo, Betina, faz uma assim. Entendeu? Aquilo potencializa. E é só nesse momento que ele morfa, é que ele consegue alcançar a plenitude da habilidade dele. Interessante isso, né? Não tem nada a ver com o reino de Deus, né? Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, Cecília, nesse momento, Deus entrega para nós o nosso chamado. E não só isso. Quando a Cecília nascer, vamos acompanhar isso, né, Andressa? Vamos testar isso, né? Vamos testar essa teoria. Temos alguns anos para fazer isso, né? Quando a Cecília nascer, o interessante é que tu olha para uma criança e tu percebe algo natural a ela. Cara, observa nas crianças isso. Tem coisa que é natural nela. Da onde vem isso? Genética. Olha para o pai. Nada a ver, cara. Cara, eu acredito que Deus, ao entregar para Larissa e para Manu e para Cecília o dom, o chamado, ele já entrega ferramentas que nós chamamos de dons naturais.
Mas o que acontece aqui? Acontece o seguinte: a Cecília vai crescer. E ela vai crescer não entendendo muito bem alguns poderes que ela tem. E ela vai usar esses poderes para benefício próprio. Naturalmente. Vai ser assim. E é interessante que Paulo, nos dois textos, Paulo e Pedro, nos dois textos, estão dando orientações de como usar aquele dom dado por Deus. O que preside com diligência. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque você tem liberdade para usar o teu poder como você quiser. Tem pessoas que nascem... Lipe, qualquer pessoa é bom administrador? Não, mano. Né? Tem uns aí que tu põe a administrar, nossa, velho, cai a casa. Tem uns que tu põe à frente de um grupo de pessoas, cara, morre todo mundo. Só para você entender, o dom de ministério, por exemplo, que é o de serviço, dediquemo-nos ao ministério, ao servir, ao cuidar. Tem pessoas que amam fazer coisas para outras pessoas. Aí, olha só, o que ensina instrução. Tem pessoas que ensinam, que são excelentes, têm o dom do ensino e não são cristãs. Você conhece alguém assim? Pau, esse cara aqui é top, melhor professor do mundo. O Richard Dawkins, que é um baita ateu, é excelente ensinando. O que exorta, outra tradução para exorta, edificação. Sabe aquela pessoa assim, ó, que não é cristã, que tu tá abatido, tu senta do lado dela, a pessoa te dá 2 palavras, tu já faz a pose pro bem. Porque diz que essa pose, ela eleva a autoestima, né? Então já eu vou, né, antes de ministrar, o cara já fica 3 minutos. Tô pronto. Cara, a pessoa, sabe, você conhece alguém assim? A pessoa não é cristã. Ela fala 2 palavras com você, da onde vem isso? Que curso ela fez? Curso de coach da Tânia Zambon? O que contribui, a outra palavra para contribuir é compartilhar. Tem gente, cara, que tem esse superpoder. Não é crente, mas tipo assim, ó. Cara, se você precisa de algo, ele tá ali. Aí, o que preside fala sobre liderança. O que exerce misericórdia, isso fala sobre socorro. Cara, é o pastor Edson. Ah, pastor Edson, tocou o alarme lá na igreja, 2 da manhã. Já voltei. Já estou em casa dormindo. Já fui lá, desarmei, estou em casa, filhão. O poder da pessoa, essa misericórdia, dom de socorro. Outro poder, fala, conversa. Quando eu lembro isso aqui, eu lembro da Mariana, do Claércio. Cara, eu evitava de ir na casa dela. Porque ela vendia Mary Kay. Mano, aquilo não era legal. Cara, pensa assim, ó. Tu é homem, nós estamos que o homem não tem que se cuidar, mas o homem se preocupa muito menos com isso. Eu saio de lá com barbear, hidratante, esfoliante. E tem um que,
quando eu comecei a estudar sobre dons, que é um dos temas que eu mais gosto de estudar, essa temática de propósito existencial, os jovens da identidade jovem já estão carecas de ouvir sobre isso, né? Eu amo isso. E olha só, tem um que fala profecia. Né? Mas olha que interessante. Profecia está dentro de uma lista de dons naturais. Estou esperando a resposta, né? Tu já viu uma pessoa que ela não é cristã, mas ela tem uma sensibilidade espiritual? Quem deu para ela isso? A Gabi tem uma professora que é espírita. E um dia a Gabi chegou, estava bem abalada, alguém falou um negócio dela, né? E ela ficou muito abalada. Ela chegou na aula e a professora chamou ela. E falou bem assim para ela: tu tá bem? Minha Gabi. Tô, por quê? É uma mentirinha branca, né? Tô, por quê? Não, é que eu sinto que tem alguma coisa em ti que alguém falou algo para você e isso tá te mexendo contigo. Qual é? Sai! Saiu dali, de passe, né? Fez um passe ali. Mas percebe que tem pessoas que não são cristãs e têm essa sensibilidade espiritual? Quem é que deu isso? Agora, a primeira pergunta é: quem deu? A gente sabe a resposta. A segunda pergunta é: por que deu? Quando o super-herói tem esses poderes, que são os dons naturais, aqui o super-herói ele começa a usar isso visando benefício próprio. Por isso que para cada um deles tem uma orientação de como utilizá-los. E não é em benefício próprio nenhum deles. Está compreendendo? Qual é... Agora, você anotou os 9 aí? Olha para eles aí. Sublinha aqueles que você parece ter. Porque isso dá um spoiler sobre o teu chamado. Porque Paulo, em Efésios 4, ele vai começar a falar sobre 5 ministérios: apóstolo, profeta. Faz assim, ó, fecha a mão. Fecha a mão. Pega aqui, ó, apóstolo, toca em todos. Tá vendo? Aponta para o lado. Eis que te digo. Profeta. O que vai na frente. O evangelista. O que tem aliança. O pastor. E o menor de todos. O mestre. Paulo vai dizer que esses 5 ministérios são dados para a igreja com o fim de aperfeiçoar os santos. Então, quando você aceita Jesus, é te revelado a tua missão com a igreja, com o corpo de Cristo. Mas, coincidentemente, razoando com a minha mente ateia, né? Desse lado, eu tenho o mestre, como dom de Cristo. Desse outro lado, como um dom natural, eu tenho o ensino. Desse lado, eu tenho o profeta. Desse outro lado, eu tenho o quê? Profecia. Estou me convertendo. Desse lado, eu tenho pastor. Desse lado aqui, eu tenho quem? Fala, exorta. Está ficando sério. Desse lado aqui,
eu tenho o apóstolo. Desse lado aqui, eu tenho o dom de administração, ou governo, que é o de servidão, de 1 Pedro 4. Tá pegando? Deus já deu para você superpoderes. Lá no ventre da mãe. Dizendo, só que agora, quando você aceita Jesus, o morfador vem habitar em você. E agora vamos para 1 Coríntios 12. Ah, vai ficar louco esse negócio. Olha só, estou acabando já, tá, pessoal? Daqui a 2 horas de acaba. Olha só. 1 Coríntios 12 é listado também 9 dons. Mas o interessante de 1 Coríntios 12, versículo 13 e versículo 11, é que fala que o Espírito Santo, vamos voltar na nova linguagem dos heróis, o morfador dá a cada um visando um fim proveitoso. E ele vai listar quais são esses 9 dons. Olha só. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia. Acho que o do profeta é mais completinho, né? Os 3. Discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Agora, o morfador que está dentro de você, ele agora morfa você. Estava procurando outra palavra, mas aí foi essa. Você já tem dons dados por Deus. Você aceita Cristo. E o morfador vem morar dentro de você. E ele, quando você o aciona, mano, não tem dinossauro de borracha tosco que te detenha. Não tem, ou até dos novos, né? Os mais bonitos. Dos Transformers, tem as 2 raças, né? Os Decepticons. Não tem Autobot que te... Não, Decepticon, né? Não tem Decepticon que te detenha. Entendeu? Não tem. Agora, indo para o fim, é que eu vou falar dos vilões. Fechando. Cada um dos 5 chamados ministeriais tem um grande inimigo. Ao ponto que nós encontramos referências para os 5, referências até de falsos. Primeiro, que existe o falso chamado. Tá? Vou só citar os versículos aqui. Tá? Os falsos apóstolos estão em Apocalipse 2:2. Os falsos profetas estão em Mateus 7:15. Os falsos evangelistas em Gálatas 1:9. Os falsos pastores em João 10:12. E os falsos mestres em 2 Pedro 2:1. Nos alerta de cada um deles. Estes, ao meu ver, são verdadeiros, mas falsos também. Olha só. Eu acredito que esses que a Bíblia fala que são falsos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eu digo que esses eles têm a missão de serem. Mas eles construíram a identidade deles baseado no que eles querem, tendo eles como centro. E o ego deles é o primeiro vilão. O teu primeiro vilão é a tua vontade, é a tua vaidade,
é o teu ego. Tem um episódio que Eliseu fica irritado com crianças que estão caçoando dele. E ele usa o superpoder dele para o mal. Tipo, momento Darth Vader de Eliseu. Entendeu? Foi pro lado negro da força. E ele amaldiçoa as crianças. 40 crianças. 2 ursas saem dos arbustos e matam elas. Que loucura, né? Será que eu posso usar o meu poder para o mal? Pode. A tua vaidade é o primeiro vilão. E eu acredito que esses que a Bíblia determina como falsos, eles são verdadeiros. Mas são falsos porque a identidade deles está construída em cima do ego deles. E aqui você vai se destruir. Você vai destruir o outro. Deixa eu falar de uma coisa que me destruiu por um tempo. Pornografia. Eu era viciado em pornografia. E sabe o que acontecia comigo? Eu saía na rua e a minha mente já me condicionava para um monte de coisa horrível. E aquilo me consumiu. Me consumiu. Me consumiu. Cara, eu chegava... Tem criança aí, né? Eu chegava a fazer aquilo 10 vezes por dia. De tão viciado que eu tava. E, cara, aquilo me deixava mal pra caramba. E eu ia de novo. Tinha vezes que eu não tinha nem imagem para montar. Mas era tanto vício que eu ia. Aquilo mudou a forma como eu via as pessoas. Entende? Aquilo destruía a minha cabeça e a minha mente. E eu era cristão. Eu acredito que uma das coisas que Deus me deu de dom é a forma que eu imagino as coisas. É a forma como eu organizo as coisas na minha cabeça. Às vezes até para mim é complexo. Mas a forma que eu vejo as coisas assim é muito incrível. E eu usava isso no xadrez. Lembra que eu falei de manhã que eu fui campeão estadual? Tricampeão em Santa Maria? Cara, usava no xadrez e conseguia ver muitas jogadas à frente. E eu usava a minha mente para o mal. Para o meu prazer. E isso me destruía, cara. Eu demorei muito tempo para conseguir me livrar disso. Muito tempo. E com a ajuda de liderança. Só que agora, isso destrói a mim. Mas tem outras coisas que nós podemos fazer que destrói pessoas. Nosso ego, a nossa vaidade, não vou ser repetitivo em relação a isso, porque eu já falei um pouco sobre isso, é o nosso maior vilão. E nós o construímos enquanto descobrimos como usar os nossos poderes. E isso destrói a gente. E sabe qual é o pior? É que quando o Senhor voltar, Ele vai perguntar para cada um de nós o que nós fizemos com o poder que Ele nos deu. A Raylene falou no louvor a frase do tio Ben, que eu acho que foi copiada de um versículo bíblico. A quem muito é dado, grandes poderes. Tá entendendo? Você tem que sair daqui nesse final de semana
pegando o que a Andriele falou, não é sobre você. Alguns condenam músicas do mundo, mas eu acho fantástica aquela música, como é que é o nome? Não é sobre... Qual é o nome da música? Trem de Bala. Cara, mano, não sei o que tu pensa sobre música, tá? Mas ouve ela, cara. Nossa. Não é sobre o quanto tu está feliz. Não é sobre o quanto você está alegre. Não é sobre o quanto você está alimentado. É sobre o quanto o outro está feliz. O quanto o outro está alegre. O quanto o outro está alimentado. O teu superpoder não é para você. E eu acho que Deus fala conosco através da Marvel e da DC. Star Wars também, né? Por favor, né, pastora? Por favor, né? Básico, né? Pode ver, toda vez que um super-herói usa os poderes para ele, ou ele vira vilão, ou vira anti-herói. Que o vilão é alguém que destrói, e o anti-herói é alguém que acha que está fazendo muito bem, mas está arrebentando.